Milionário disfarçado surpreende ao receber pão de mendiga negra faminta em ato inesperado. A chuva castigava a metrópole com força. Gotas grossas escorriam pelas janelas sujas dos prédios, enquanto o céu se fechava em tons de chumbo. No meio desse caos urbano, entre buzinas e passos apressados, Lucas caminhava só, vestindo roupas simples demais para um homem que escondia uma fortuna atrás de sorrisos calculados. Ele era um milionário, sim, mas naquele dia ninguém ali saberia disso. Disfarçado de funcionário comum de uma ONG, ele navegava invisível pelas ruas cheias de contrastes brutalmente reais. Foi quando ela apareceu. Maria, uma mulher negra, cabelo preso em um pano velho, rosto marcado pela vida dura, porém ainda com uma chama nos olhos que queimava contra o abandono. Ela estava sentada num canto do calçamento, escorregadio, envolta em trapos molhados pela chuva implacável. O cheiro de umidade e suor misturava-se ao asfalto queimado, criando uma atmosfera sufocante. Era estranho! Um milionário recebendo pão de mendiga. Algo ali não fazia sentido. Os passos ao redor cessaram por uma fração de segundo, como se o tempo tivesse encolhido. O silêncio repentino abafava o barulho da cidade como um sussurro que gritava segredo. "Por favor, senhor", disse Maria, a voz rouca cortando o ar. "Pegue. Eu tive um pouco hoje." O pão era ressecado, massa dura nas bordas, mas naquele gesto havia mais que comida. Um convite para olhar além das aparências. Lucas ficou parado, as mãos tremendo, olhos fixos no pedaço de pão e depois nela. O que aquela mulher via? Qual seria o motivo para tanta gentileza em meio a tanta dor? Sentiu um nó na garganta, a pressão apertar o peito. Ele que havia passado a vida inteira escondido atrás de máscaras caras, agora se via despido, exposto por um gesto simples, puro. Logo, o contraste da cidade explodiu em sua mente. Arranha-céus blindados de vidro, ao lado de barracos apodrecidos. Maria, com sua voz baixa e sorriso triste, virou o obstáculo na rotina de Lucas, um lembrete incômodo do vazio que seu dinheiro jamais preenchera. Ao longo dos dias seguintes, eles começaram a se encontrar. Maria falava pouco, mas suas palavras carregavam histórias cortantes, cicatrizes escondidas em silêncios. E aí veio o golpe, um segredo guardado por Maria. Algo tão obscuro, tão perigoso, que podia correr por entre os dedos de Lucas como areia, ameaçando derrubar toda a sua fortuna e desvelar mentiras antigas da família. Além disso, uma sombra ameaçadora do passado dele apareceu, um homem com intenções claras de desmascarar Lucas, de destruir o mundo cuidadosamente construído em cima de falsas imagens. A cidade parecia encolher. A chuva agora era torrencial, misturando o medo e a esperança num nó apertado. E mais, um mistério oculto no passado de Maria começou a se revelar, entrelaçando-se com as raízes e fraquezas de Lucas de jeito que ele jamais poderia imaginar. Identidade. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria e Lucas se encontraram novamente na mesma esquina. A chuva havia diminuído, mas o frio ainda era um convite à proximidade. Ele a viu sentada, com a expressão serena que contrastava com a dureza das ruas. A cada encontro, ela lhe contava um pouco de sua história, pedaços de vida que ressoavam em seu coração. Mas naquele dia havia algo diferente no ar. Enquanto conversavam, Lucas percebeu uma figura ao fundo. Um homem alto, de jaqueta escura, observava. Um aperto no peito, algo em seu olhar não parecia certo. A sensação de que estava sendo vigiado fez a pele de Lucas arrepiar. "Você está bem, Lucas?" perguntou Maria, notando sua inquietação. Ele tentou sorrir, mas foi um sorriso forçado. "Sim, só. É só o tempo." Maria desviou o olhar, e ele sentiu que tinha deixado passar uma oportunidade de abrir seu coração. Queria contar a ela sobre suas inseguranças, sobre o medo de ser descoberto, mas havia algo mais, uma energia na atmosfera que deixava tudo mais tenso. Ele ouviu um grito ao longe, e o som cortou o ar, ressoando através das ruas. O homem da jaqueta escura se aproximou e a multidão começou a se dispersar. "Maria!" gritou, e a atenção rapidamente se voltou para ele. Agora Lucas percebia que o rosto dela mudara. A serenidade havia dado lugar ao medo, e era um medo genuíno. "Você não deveria estar aqui", disse Maria, a voz tremendo. "Saia agora." A inquietação tomou conta de Lucas. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava prestes a se revelar. Foi então que o homem se aproximou, sua voz firme, mais baixa. "Você se esqueceu de mim, Maria? Não me faça lembrar do que você fez." "Não! Você não pode me ameaçar assim!" ela disse, a voz quebrando. Lucas sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? O homem olhou fixamente para Maria. Depois virou-se para Lucas. "Você é um idiota por se envolver com ela", lançou, as palavras voando como facas. "Ela é uma fraude, um risco. Você não faz ideia do que ela esconde." Lucas não conseguia processar. Uma fraude? O que ele realmente sabia sobre Maria? Cada história que ouvira soava sincera, mas naqueles olhos ardentes do homem, algo lhe dizia que a verdade era muito mais complicada. "Vá embora, antes que seja tarde", Maria gritou, sua voz elevando-se. O homem sorriu com desprezo e deu um passo para trás, só para anunciar: "Esse homem que você admira, essa vida que ele leva, você pode perdê-los se não contar a verdade. Ele nunca vai perdoar." O choque bateu no peito de Lucas como um soco. Ele precisava saber mais, precisava entender. O que Maria estava escondendo? Por que aquele homem parecia comprovar a verdadeira natureza de sua vida? O eco do aviso ressoava em sua mente. A vida segura que construiu ao longo dos anos estava prestes a desmoronar. "Maria, o que ele quer dizer?" A dúvida escandalizou a confiança que começava a criar. O silêncio pairou, e a multidão voltou a se aglutinar ao redor deles, agora em murmúrios de curiosidade e julgamento. O olhar de Maria se desviou. Eu não posso!" As palavras dela estavam desmoronando. O medo que antes ele não percebera agora era palpável, como um véu de desespero. A realidade começava a se desdobrar, e Lucas se perguntava:
Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? E neste instante, a lente do tempo parou. O ar estava carregado de tensão. O futuro incerto à sua frente. Uma escolha pairando na incerteza. O que ele faria com isso? A única certeza era que nada seria como antes. Lucas sentia o coração pulsando de maneira frenética. A tensão estava ali, palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. O olhar do homem da jaqueta escura continuava fixo em Maria, enquanto o murmúrio da multidão crescia ao redor. Ele não ia permitir que alguém colocasse a vida dela em risco, não depois de tudo que haviam compartilhado. Maria, o que está acontecendo? Lucas tentou manter a voz firme, mas a preocupação escorria pelas palavras. O rosto dela estava pálido, marcado pela luta interna entre revelar a verdade ou se proteger. E então, sem esperar, o homem avançou. Você realmente acha que a vida dela é algum tipo de conto de fadas? O tom dele era cortante e Lucas se sentia cada vez mais perdido. Ela tende a se fazer de vítima, mas você não conhece a verdadeira história. Cale a boca! Maria gritou, mas a confiança na voz dela vacilava. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar também, gritar que a história de Maria era real, que ela não podia ser culpada. Mas a insegurança pululava. O que ele sabia realmente sobre ela? Era a primeira vez que ele se via cercado de tanta dúvida, como se todas as verdades que sustentavam sua vida começassem a ruir. Sem aviso, o homem de jaqueta escura puxou algo do bolso. Um celular! Vou te mostrar que você está se envolvendo com a pessoa errada! O olhar dele se tornou mais afiado enquanto mudava a tela. Dá uma olhada nisso aqui. Lucas apreensivamente se aproximou, o mundo ao seu redor se esvaziando. Então o homem mostrou uma foto. Era Maria, mas havia algo perturbador nas imagens. Ela estava em uma festa de luxo, cercada por pessoas bem vestidas. Um sorriso no rosto que parecia falso. As legendas eram piores, a fraude do século, e ela enganou até o milionário. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ela trapaceou todos esses ricos e agora você é o alvo dela. Não seja mais um trouxa. Ele estava em cima de Lucas, a tensão no ar, eletrificando cada palavra. Lucas sacudiu a cabeça. Isso não poderia ser verdade. Mas a confusão começava a se instalar. Isso não é verdade, Maria. É? A voz tremia. O medo tinha ensopado Lucas em uma poça de incertezas. Ele não queria acreditar, mas a dúvida cravava no peito como uma faca. Maria, com os olhos cheios d'água, mordeu o lábio inferior. Lucas, você não entende! Mas ela parou, o pânico atravessando seu rosto. Me perdoe, eu só queria... E de repente, um solavanco, um grito, uma explosão de som que cortou o tumulto. Um tiro ecoou nas ruas. A multidão caiu em um frenesi, corpos se afastando. Maria escorregou para o lado. Um grito de dor. Lucas, em estado de choque, viu a figura do homem jogada no chão, um ferimento na perna, a expressão de surpresa estampada no rosto, o silêncio. Ajuda! O golpe de realidade chegou rápido e doloroso. Ele lançou um olhar para o homem no chão, que agora parecia vulnerável, e então para Maria, desesperada e ferida. A confusão e o medo se misturavam a uma nova realidade. E Lucas percebeu que nada era o que parecia. Qual era a verdade e quem ele acreditava estar ali?
As respostas se tornaram nebulosas como as nuvens que ainda preenchiam o céu. Eu não sei o que fazer. A voz de Lucas tremia. Maria estendeu a mão. Confie em mim. Mas só havia incerteza no ar. A multidão estava em pânico. As sirenes começavam a tocar ao longe. Um novo dilema surgia, mais complexo do que qualquer um deles poderia imaginar. Com cada batida de seu coração, a vida como Lucas conhecia estava se desmantelando. E ele precisava escolher salvar Maria ou se afastar da tempestade que agora se aproximava. As implicações daquela noite eram devastadoras. E mesmo antes de tomar sua decisão, ele sabia que tudo mudaria para sempre. Lucas sentiu o coração pulsando com força. O caos ao seu redor parecia um pesadelo sem fim. Ele olhou para Maria, pedindo respostas com os olhos. Mas a angústia neles era palpável. "Confie em mim!" ela gritou. E a multidão, agora dispersa em pânico, se tornava uma massa de rostos ansiosos e murmúrios apressados. O homem caído no chão tentava se levantar, mas a dor era visível. Ele segurava a perna ferida com uma expressão de fúria. "Isso não acabou, Maria!" Ele riu com o rosto contorcido. "Você realmente acha que pode escapar?" Maria congelou, reconhecendo o tom de desespero. Lucas não entendia. O que estava acontecendo? O homem se arrastou lentamente. A tensão aumentava como um fio prestes a estourar. Então, em um movimento abrupto, ele puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que brilhava sob a luz fraca da rua. "Olha isso!" ele gritou. "O mundo está prestes a descobrir quem você realmente é." E antes que Lucas pudesse reagir, o homem pressionou um botão. O ar ao redor deles vibrou com um som eletrônico e uma tela se iluminou na calçada. Era um vídeo! Imagens rápidas e desfocadas surgiram. Mas uma figura familiar logo apareceu. Era Maria, olhando diferente. Ela estava sorrindo em uma festa chique, cercada por pessoas ricas, rindo, dançando. Lucas prendeu a respiração. A atmosfera se tornava densa. As risadas eram agora ecos de uma vida que ele desconhecia. "Isso é você, Maria!" A voz de Lucas estava cheia de incredulidade. A multidão parou. Todos prestaram atenção, a curiosidade se transformando em ceticismo. Maria estava pálida, os olhos arregalados. "Isso não é o que parece." Mas as palavras dela pareciam cada vez mais fracas. O homem passou a mão pelo cabelo, sorrindo com a satisfação de quem finalmente tinha a redenção nas mãos. "Ela é uma mentirosa, uma golpista, e você, idiotinha, vai ser o próximo." E então o soco, não apenas na cara de Lucas, mas na realidade que ele criou em torno delas. Ele estava prestes a desmoronar. Todo o leque de sentimentos que tinha por Maria agora se afunilava em desespero. "Maria, me diz que isso não é verdade." Ela olhou nos olhos dele, agora tão cheios de dor. "Lucas, eu só precisava." Mas as palavras não vieram. Foram afogadas em seu próprio pânico. "Precisava de quê, Maria? De me enganar? De viver uma mentira?" A esperança que antes fervilhava em seu peito agora se dissipava como fumaça. Ele deu um passo atrás, o nó na garganta quase o sufocando. "Vocês dois são patéticos." O homem em uma explosão, um riso soberano. "Vejo que você realmente acredita nela. Ela sempre teve um jeito de manipular as pessoas." E com um sorriso grotesco, completou: "Mas você não conhece o lado negro dela." As sirenes soavam ao longe, ressoando com cada batida de seu coração.
O tempo parecia se arrastar, como se a cidade estivesse esperando o desfecho daquela cena. Lucas se voltou para a multidão, procurando qualquer traço de apoio. Mas todos observavam, alguns murmurando entre si, os rostos se contorcendo entre dúvida e curiosidade. Ela tem uma conexão com um dos mais notórios bandidos dessa cidade, disse o homem, agora com uma certeza manipuladora, como se estivesse em um tribunal. Ela cresceu no submundo, e você é só mais um de seus alvos. Eles devem 150 mil reais a pessoas influentes. Um emaranhado de mentiras que ela tentou esconder. O ar parou. Lucas estava em choque. Bandidos? A confusão envolvendo seu ser puxava-o entre a realidade e sua crença em Maria. Ele não sabia em quem acreditar. O homem se levantou, apoiando-se no joelho, ainda ofegante. Sim, e você, Lucas, você vai ser arrastado para isso. Ele fez uma pausa, o sorriso mudando para um olhar maligno. A não ser que você esteja disposto a queimar todas as pontes e se afastar dela, agora. O desespero havia tomado conta de Lucas. Ele olhou para Maria e viu os olhos dela brilhando com lágrimas, mas também um instinto feroz, o fogo de uma lutadora, mesmo em meio a tragédias. Eu não vou deixar você me ameaçar! Maria gritou. Um momento antes havia vulnerabilidade. Agora havia determinação. Aquilo era uma chama numa tempestade. Se você quiser me derrubar, vai ter que passar por cima de mim. Lucas mal teve tempo de processar. O homem de jaqueta escura se preparava para responder quando um clarão cortou o céu. Relâmpagos riscando na distância, enquanto a chuva voltava a aparecer, feroz como sua verdade. Ele estava prestes a escolher entre acreditar na luz ou nas sombras. A dúvida era aterradora. O que ele faria agora? O peso da escolha tornou-se insuportável. Cada batida de seu coração pulsava com a urgência de uma decisão que mudaria tudo. E ele estava prestes a descobrir o que realmente significava confiar. Lucas estava ali, suspenso entre dúvidas e medos, sem saber o que fazer. O homem caído, agora cercado pela multidão cética, parecia estar se levantando com dificuldade. A raiva e a frustração brilhavam em seus olhos. Você não sabe com quem está lidando, Maria! Ele gritou, a voz ainda carregada de dor. Você acha que pode escapar dessa? Lucas sentia seu coração disparar. O homem estava prestes a levantar, quando o estrondo cortou o ar. Era outro tiro. Uma explosão de som. Todos se viraram, chocados, procurando em todas as direções. E naquele momento, tudo ficou em câmera lenta. O barulho ecoou, reverberando nas paredes dos prédios. Em meio ao caos, Lucas viu o homem de jaqueta escura cambalear. E em seguida, a figura de um homem mais alto aparecer entre as sombras, com uma arma na mão. Os dois pensaram que podiam se esconder, não é? A voz era firme, ameaçadora. Ele caminhou em direção a eles, seu olhar fixo em Maria. O ar estava cheio de tensão, como se o mundo ao redor houvesse parado para ouvir aquelas palavras. Quem é você? Lucas perguntou, tentando manter a voz firme. Mas o medo estava ali, enraizado. O homem desconhecido sorriu de um jeito que enviou arrepios pela espinha de Lucas. Só um amigo que veio buscar o que é meu. Ele não tirava os olhos de Maria, como se ela fosse uma presa. Fica longe dela! Lucas gritou, mas o coração palpitava, a raiva misturada com a proteção. O desconhecido apenas riu, um som suave e cruel. Ela não te contou, então? Você é mais um trouxa na lista dela. As palavras cortaram o rosto de Maria
como se fossem facas. Lucas, não! Ela começou, mas o desconhecido a interrompeu. Silêncio! Você não tem direito de se defender. Agora, você vai conhecer a verdade. Ele se virou para a multidão, todos parados em estado de choque. Esse vídeo que ela adora esconder não é nada comparado ao que eu tenho. Lucas não conseguia compreender. O que Maria tinha escondido? A pequena sensação de amor que sentia por ela agora se tornava um mar de incertezas. O desconhecido puxou um celular e pressionou um botão. A tela iluminou o rosto de Lucas com uma nova imagem. Eram fotos antigas de Maria. Ela estava com homens, todos ao redor dela, sorrindo. Mas essas não eram festas comuns. Eram festas de luxo de pessoas que ele reconhecia, figuras influentes da cidade. Olha isso, Lucas! Isso é o que você quer? Mais uma canastrona que se faz de vítima. Ela estava lá, armando e enganando. As reações eram instantâneas. A multidão começou a murmurar. É verdade? Isso pareceu bem planejado. Todos olhavam para Maria, questionando a mulher que havia se tornado o centro da atenção. O nó na garganta de Lucas se apertava. Seu coração pesava como chumbo. Ele queria acreditar nela, mas as imagens estavam ali, cruas e horríveis, voando pelas mentes de todos. Linda, não, Lucas murmurou, sem saber o que mais pensar. Mas quando olhou para Maria, as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Lucas, é mentira! Não sou essa pessoa! Eu não sou! Mas antes que ela pudesse acabar, o homem desconhecido deu um passo à frente. Sua expressão tornava-se sombria e uma verdade assoladora estava prestes a ser revelada. Adivinha só, todos vocês, ela não só é uma golpista, mas ela é a filha do homem que me traiu. E agora eu conheço o verdadeiro plano dela. A confusão tomou conta do lugar. O que isso significava? Quem era Maria de verdade? Os olhos de Lucas começaram a brilhar com um misto de raiva e confusão. Ele olhou e pela primeira vez viu não apenas a mulher que gostava, mas uma estranha. O rosto dela estava perdido entre desespero e determinação. A arma ainda estava na mão do desconhecido. Então, vamos ver se você consegue escapar dessa vez, Maria. E o mundo de Lucas desabou ao perceber que aqueles laços que ele pensava tão fortes estavam se desfiando a cada segunda. Ele precisava decidir, acreditar ou descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. E enquanto a tensão aumentava ao seu redor, uma pergunta reverberava na mente dele. Até onde Maria estava disposta a ir para proteger seu próprio segredo? Lucas estava ali, suspenso entre dúvidas e medos, sem saber o que fazer. O homem caído, agora cercado pela multidão cética, parecia estar se levantando com dificuldade. A raiva e a frustração brilhavam em seus olhos. Você não sabe com quem está lidando, Maria! Ele gritou, sua voz ainda carregada de dor. Você acha que pode escapar dessa? Lucas sentia seu coração disparar. O homem estava prestes a levantar quando um estrondo cortou o ar. Era outro tiro, uma explosão de som. Todos se viraram, chocados, procurando em todas as direções, e naquele momento tudo ficou em câmera lenta. O barulho ecoou, reverberando nas paredes dos prédios. E então, a cena se tornou um turbilhão. Lucas viu o homem de jaqueta escura cambalear. E em seguida, uma figura alta e encapuzada surgiu entre as sombras, armada e ameaçadora. Os dois pensaram que podiam se esconder, não é? A voz era firme, ameaçadora.
Ele caminhou em direção a eles, seus olhos fixos em Maria, como se ela fosse uma presa. O ar estava cheio de tensão, como se o mundo ao redor houvesse parado para ouvir aquelas palavras. Quem é você? Lucas perguntou, tentando manter a voz firme, mas o medo estava ali, enraizado. O homem desconhecido sorriu de um jeito que enviou arrepios pela espinha de Lucas. Só um amigo que veio buscar o que é meu. Ele não tirava os olhos de Maria, como se ela fosse o centro de toda a confusão. Fica longe dela, Lucas gritou, o coração funcionando em alta velocidade. O desconhecido apenas riu, um som suave e cruel. Ela não te contou, então? Você é mais um trouxa na lista dela. As palavras cortaram o rosto de Maria como se fossem facas. Lucas, não! Ela começou, mas o desconhecido a interrompeu. Silêncio! Você não tem direito de se defender. Agora você vai conhecer a verdade. Ele se virou para a multidão, todos parados em estado de choque. Esse vídeo que ela adora esconder não é nada comparado ao que eu tenho. Lucas não conseguia compreender o que Maria tinha escondido. A pequena sensação de amor que sentia por ela agora se tornava um mar de incertezas. O desconhecido puxou um celular e pressionou um botão. A tela iluminou o rosto de Lucas com uma nova imagem. Eram fotos antigas de Maria. Ela estava com homens, todos ao redor dela, sorrindo. Mas essas não eram festas comuns. Eram festas de luxo, de pessoas que ele reconhecia, figuras influentes da cidade. Olha isso, Lucas. Isso é o que você quer? Mais uma canastrona que se faz de vítima. Ela estava lá, armando e enganando. As reações eram instantâneas. A multidão começou a murmurar. É verdade? Isso pareceu bem planejado. Todos olhavam para Maria, questionando a mulher que havia se tornado o centro da atenção. O nó na garganta de Lucas se apertava, seu coração pesava como chumbo. Ele queria acreditar nela, mas as imagens estavam ali, cruas e horríveis, voando pelas mentes de todos. Linda não, Lucas murmurou, sem saber o que mais pensar. Mas quando olhou para Maria, as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Lucas, é mentira! Não sou essa pessoa! Eu não sou! Então algo totalmente inesperado aconteceu. O homem encapuzado, com um movimento ágil, disparou a arma. Um segundo grito ecoou pelo ar. Maria caiu, e o mundo de Lucas desabou ao perceber que o tiro não era dirigido a ela, mas ao homem da jaqueta escura. Ele foi atingido no ombro e rapidamente se afastou, xingando e fazendo pressão na ferida enquanto caía. Mas enquanto a confusão reinava, Lucas percebeu uma foto que Maria carregava, que ele tinha visto em seus encontros, agora revelada numa tela. Era uma imagem dela com um dos homens naquelas festas. Ele era um dos bandidos mais procurados da cidade. O coração dele parou. Você é filha dele? A voz de Lucas era um sussurro, e os olhos de Maria se arregalaram, seu rosto transparecendo uma confusão maior que a dele. Não, eu não sou. Eu nunca soube. Mas a verdade estava se moldando em seus olhos, os olhos que ele tão logo confiou. Então o homem encapuzado riu, um som cruel. Você realmente achou que poderia escapar do passado, Maria? Pois bem, a festa acabou e agora todos saberão. Ele levantou o celular novamente, um novo vídeo começando a se formar na tela. Lucas sentiu a realidade desmoronar. A vida que ele acreditava conhecer agora parecia uma mentira. E a música da chuva soava mais alta. O que ele faria agora? A desilusão cravada no peito,
A única certeza era que nada seria como antes. Lucas estava ali, suspenso entre dúvidas e medos, sem saber o que fazer. O homem desconhecido levantou o celular e pressionou um botão, enquanto Maria, com o rosto pálido, tentava encontrar as palavras para explicar. A tensão no ar era quase insuportável. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Isso é apenas uma parte da história? Maria gritou, as lágrimas escorrendo. Deixe-me explicar. Mas os murmúrios da multidão cresciam e a desconfiança que antes tinha por Maria agora se espalhava como um incêndio na floresta. O homem encapuzado olhou nos olhos de Lucas, sorrindo com satisfação. Você realmente acha que ela vai mudar? Que ela não tem nada a esconder? Ele então se virou para a multidão. Vocês acham que ele é o único que caiu na armadilha dela? A multidão, antes cética, agora estava dividida. Todos observavam com expectativa. Eu nunca fui uma golpista! Maria insistiu, a voz quase se quebrando de emoção. Meu pai é o verdadeiro criminoso! Ele me afastou do que é certo, eu juro que não sabia! Ela estava desesperada, a expressão dela era de completa impotência. Lucas queria acreditar nela, mas as imagens começaram a se borrar em sua mente. O que ela realmente sabia? O que era verdade e o que era uma farsa? Enquanto a tensão pairava, algo bem diferente aconteceu. Uma explosão cortou o ar, ecoando como um trovão. Todos se viraram e uma nuvem de fumaça e fogo surgiu de um dos prédios próximos. O chão tremeu sob seus pés e os gritos começaram a ecoar. Não! O que está acontecendo? A multidão começou a entrar em pânico. Maria, sem saber o que fazer, buscou por Lucas. Ele a viu e o instinto de proteger a única certeza naquelas circunstâncias tomou conta dele. Mas a fumaça agora os envolvia. Sigam-me! Lucas gritou, puxando Maria para longe do centro da confusão. Mas antes que pudessem sair, o homem encapuzado gritou. Vocês não podem escapar! A cidade vai saber a verdade! Ouvindo sua voz, Lucas hesitou, sentindo uma adrenalina misturada ao medo. Que verdade? Lucas gritou de volta, confuso entre salvar Maria e confrontar o homem que agora parecia estar enlouquecendo. Mas antes que pudesse sair, Maria parou abruptamente. Eles se olharam e algo mudou. A determinação em seu olhar era nova, mas também havia medo. Tem algo que você não sabe, Maria disse. Seu tom era mais sério agora. A verdade sobre eu e meu pai. A cidade está em perigo maior do que você imagina. Lucas sentiu um frio na barriga. O que ela estava tentando dizer? Mas antes que ele pudesse questioná-la, mais tiros ecoaram da altura do prédio, e a fumaça parecia esconder uma ameaça ainda maior, muito além da confusão atual. A cada instante, a situação se desenrolava como um pesadelo. As sirenes já enchiam o ar, e a multidão estava em pânico. Lucas, atordoado, viu Maria se afastar, como se quisesse se expor. Deixe-me contar a verdade. Ela disse, aos prantos. Mas não aqui. E então, em um movimento rápido, ela se virou e disparou em direção ao prédio em chamas. Lucas não podia acreditar. Maria, não! Ele gritou, mas ela estava determinada, seus pés disparando na direção errada. O homem encapuzado sorriu. Finalmente, a verdadeira natureza dela se revela. Ele estava se divertindo, e Lucas sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Enquanto a fumaça se espalhava e as chamas dançavam, uma verdade ainda mais chocante emergiu de seu pensamento. O passado de Maria,
sua conexão com aqueles homens poderosos, o que realmente se escondia atrás daqueles sorrisos. Tudo era mais sombrio do que ele poderia imaginar. Ele sabia que precisava seguir Maria, desvendar essa verdade obscura e descobrir qual era realmente a história dela. Mas quando olhou de volta para o homem encapuzado, viu que a cidade agora era uma armadilha. A sensação de desespero e confusão estava prestes a levá-lo a uma escolha final. Uma escolha que poderia mudar a vida de todos. E assim, com cada batida acelerada de seu coração, Lucas percebeu que a única verdade que conhecia agora estava em plena combustão, enquanto Maria corria em direção ao fogo. O que ele faria agora? Uma nova reviravolta se aproximava, e com ela um clarão de possibilidades que poderia engoli-los, ou talvez ser a salvação. Maria disparou na direção do incêndio, e Lucas hesitou, sentindo seu coração pulsar. Maria não! Ele gritou, mas ela não virou. Um instinto profundo a guiava, e as chamas iluminaram o rosto dela, revelando um misto de dor e determinação. Mas e ele? O que custaria a verdade? O homem encapuzado gritou algo, mas seu discurso se perdeu na explosão do fogo crescente. O caos estava tomando conta, e a multidão, antes dividida, agora corria em desespero, empurrando Lucas para trás. Ele não podia perder Maria. O que ela sabia que poderia resolver todo aquele entulho? O fogo se espalhou, uma barreira entre eles. Mas ele sabia que a ponte entre o amor e a traição estava prestes a desmoronar. Espera! Ele vociferou, mas Maria já estava se aproximando de um dos prédios em chamas. A fumaça a envolvia, mas ela parecia não se importar. Era como se ela houvesse encontrado algo ali, algo que precisava ser revelado. O homem ainda estava de pé, gritando, a raiva desenhada em seu rosto. Vocês vão se arrepender disso! Pá! Então, Lucas viu a figura encapuzada se mover rapidamente em direção a ele. A adrenalina tomou conta e ele se preparou para o pior. O homem levantou a arma novamente. Mantenha-se longe dela, ou você vai se arrepender. Lucas percebeu que o tempo se esgotava. Ele não poderia hesitar. O que havia entre eles corria o risco de se transformar em dor e tragédia. O homem disparou. Um tiro! O som ecoou. E por um breve momento tudo parou. Lucas se jogou para o lado, apenas para ver a bala atingir o chão onde ele estava. Ele correu em direção ao fogo. Maria! Gritou mais uma vez, vendo entrar na edificação em chamas. Ele meteu o estômago. A total insegurança de perder tudo novamente o consumia. Então, um grito alto e agudo cortou o ar. Não era de Maria, mas de outra mulher. Lucas virou-se para o lado e viu uma figura trêmula. Era sua irmã, Lara! Lucas, cuidado! Ela gritou, os olhos arregalados de terror. A verdade se desdobrou com força. Ela estava ali, perdida entre as sombras, enquanto os gritos da cidade se misturavam ao som de sirenes distantes. Ao perceber que Lara estava em perigo, algo dentro dele explodiu. "O que você está fazendo aqui?" gritou, enquanto tentava se aproximar. Mas todos pareciam estar em um irremediável estado de confusão. Lara era um elo que ele não esperava ali, parte de uma verdade que ele não suspeitava que a reunia com Maria. "Eu vim procurar por você", Lara respondeu. A tensão no rosto dela era visível. "Ouvi coisas e me disseram que ela era uma criminosa. Sua criminosa." Aqueles olhos de sua irmã eram honestos. Mas o que isso significava? Ele olhou nos olhos dela, mas o que viu foi apenas resignação.
Isso não é verdade! Lucas começou a se defender, mas o fogo atrás deles começou a consumir o ar, misturando-se a vozes. A verdade dói, Lucas! Lara gritou, se aproximando da luz das chamas. Ela está ligada a coisas que vão além do que você imagina. Eu jamais pensei que você falharia! Olhando para Maria, que ainda estava dentro do prédio em chamas, Lucas se sentiu desmoronar. O que Lara sabia que ele não sabia? Essa reviravolta pesava em seu peito. A realidade da situação incendiando sua mente. Ele viu a verdadeira natureza da ligação entre elas. Tudo se tornava dúbio e ele precisava entender. Nesse instante, o homem encapuzado encarou Lara com um sorriso maligno. Você quer a verdade? Então aqui está! Ele puxou algo de seu bolso. Lucas sentiu o coração parar. Eram documentos. E eles estavam se desdobrando com detalhes que poderiam acabar com todas as mentiras, ou tudo que Maria havia lhe contado. Antes que Lucas pudesse se mover, o homem fez um gestual, e o teatro de terror se acelerou. Um punhado de folhas começou a se espalhar no chão, e os rostos na multidão se voltaram para aquela revelação. O ar estava carregado de comoção. O que ele veria os jogaria na mais profunda descrença. Lucas nunca se sentiu tão perdido. Vejo você, Maria, o desconhecido disse com um sorriso predatório. E finalmente a imagem que ia mudar tudo apareceu no olhar de Lucas. Estava ali, documentos com o nome de Maria, os registros de um passado criminoso. Lucas mal teve tempo de processar. Tudo o que conhecia agora se desmoronava. E, em meio à fumaça e ao fogo, ele pensou, e se tudo fosse uma mentira? E se eu tivesse me enganado? E nesse momento, a única esperança que restava era em meio à mais profunda escuridão. Enquanto os gritos ecoavam e as chamas se espalhavam, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. O que se desdobrava diante dele era um destino imprevisível, e Lucas estava prestes a descobrir se aquela ligação ainda valia a pena. Maria disparou na direção do incêndio, e Lucas hesitou, sentindo seu coração pulsar. Maria, não! Ele gritou, mas ela não virou. O instinto profundo a guiava, e ele sabia que precisava segui-la. Algo estava mudando. As chamas iluminavam o rosto dela, revelando um misto de dor e determinação. Mas, e ele? O que custaria a verdade? O homem encapuzado gritou algo, mas seu discurso se perdeu em meio à explosão do fogo crescente. O caos estava tomando conta, e a multidão, antes dividida, agora corria em desespero, empurrando Lucas para trás. Ele não podia perder Maria, o que ela sabia que poderia resolver todo aquele entulho. O fogo se espalhava, uma barreira entre eles, mas ele sabia que a ponte entre o amor e a traição estava prestes a desmoronar. Espera! Ele vociferou, mas Maria já estava se aproximando de um dos prédios em chamas. A fumaça a envolvia, mas ela parecia não se importar. Era como se ela houvesse encontrado algo ali, algo que precisava ser revelado. O homem ainda estava de pé, gritando, a raiva desenhada em seu rosto. Vocês vão se arrepender disso. Então, Lucas viu a figura encapuzada se mover rapidamente em direção a ele. A adrenalina tomou conta e ele se preparou para o pior. O homem levantou a arma novamente,
Mantenha-se longe dela ou você vai se arrepender. Lucas percebeu que o tempo se esgotava. Ele não poderia hesitar. O que havia entre eles corria o risco de se transformar em dor e tragédia. O homem disparou. Um tiro. O som ecoou e por um breve momento, tudo parou. Lucas se jogou para o lado, mas ao olhar para a direção do disparo, uma sombra se aproximou, desviando-se na sua frente, e um grande corpo caiu. Era Lara. Uma sensação de horror invadiu Lucas. Não! Ele gritou, enquanto a irmã se contorcia no chão. A cena se tornava um pesadelo irreal. Com um movimento rápido, Maria correu até Lara, a dor estampada em seu rosto. Não! 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 Ela sussurrou, agarrando a mão da irmã. Os sons ao redor pareciam se apagar, e tudo que Lucas podia ouvir era o seu próprio coração aos pulos. O homem encapuzado ficou em choque por um momento, o sorriso desvanecendo-se. Eu não quis fazer isso, ele gaguejou, a voz trêmula. Mas as palavras soaram vazias. Nem o homem nem a multidão podiam substituir a dor de ver Lara ferida. Lucas se sentiu paralisado, a mente confusa. As faíscas do fogo dançavam em sua visão, iluminando a angústia. A cada batida do coração, um sentimento novo de traição crescia. Maria, o que acontece? Ele fungou, incapaz de tirar os olhos de Lara, que se debatia no chão, os olhos perdidos. Ela não deveria estar aqui! Maria gritou, tentando manter a calma, mas a insegurança transparecia. Lara estava pálida, a vida escapando com suas palavras. Lucas foi o último sussurro que saiu de seus lábios, enquanto ela fechava os olhos. E isso foi tudo. O corpo dela ficou imóvel. E o mundo de Lucas se esfacelou. Não! Ele caiu de joelhos, as lágrimas brotando sem controle. O homem agora estava espantado com o que havia feito, mas Lucas não se importava. Ele estava quebrado. Cada pedaço seu se despedaçava. Maria tentava sacudir Lara, mas não havia mais o que fazer. Foi você quem trouxe isso aqui. Lucas apontou para o homem, a raiva pura fazendo seus músculos tremerem. Você fez isso! As palavras foram como um grito em meio ao rescaldo. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Você não entende. Isso tudo está conectado. Conectado a quê? Lucas respondeu, agora em desespero. Que conexão pode justificar o que você fez? Mas ele não estava preparado para a resposta que viria. O homem, agora com os olhos arregalados e pálidos, apontou para Maria. É por causa dela. Você acha que isso foi sem razão? Ela é a chave, o alvo. O olhar dele era intenso e a raiva se solidificava em seu peito. Você precisa saber quem ela realmente é. Mentiras! Lucas gritou, mas a semente da dúvida começava a crescer. Um sorriso sombrio cruzou o rosto do homem enquanto dizia: Ela é muito mais do que você imagina. Veja para onde ela está indo. Tudo isso foi por causa de uma promessa que seu pai fez. As palavras ecoaram na mente de Lucas, como um trovão. O nome de seu pai, como um eco de décadas, o fez tremer. O que ele estava tentando dizer? Uma conexão entre Maria e seu pai? O que mais ele tinha escondido? O chão sob seus pés parecia se abrir. Maria agora se levantava, olhando para Lucas com dor e raiva. Não escute ele, Lucas! Está tudo distorcido! Os sentimentos conflitantes faziam Lucas vacilar. Tudo aquilo parecia insuportável. Então, antes que alguém pudesse respirar, estrondos distantes começaram a aumentar. O prédio, envolto em chamas, começou a ceder. Uma parte da estrutura desabou, juntando-se ao caos. Uma nuvem de fumaça densa surgiu,
cobrindo tudo. Corre! Maria gritou, mas a neblina tornou-se uma parede, ofuscando a visão. Lucas sentiu seu corpo em movimento, mas o que estava prestes a acontecer? O que mais ele iria perder? A única certeza agora era que a verdade estava se desmanchando, e nada seria como antes. Ele se virou para Maria, a única direção em meio ao desespero, mas tudo o que restava era dúvida e sombras. Os segundos pareciam se arrastar, enquanto Lucas afundava no desespero. A fumaça enchia o ar. E ele lutava para enxergar. Ali estava Lara, caída, e Maria estava desesperada, enquanto o homem encapuzado ria, satisfeito com a destruição que havia causado. Não, isso não pode ser verdade, Lucas balbuciou, se ajoelhando ao lado de Lara. O corpo dela estava frio, seus olhos, antes tão cheios de vida, agora brilhavam com a eternidade. Por favor, não! Não me deixe! Maria estava agachada, seus olhos cheios de lágrimas. Lucas, não posso perder você também, ela gritou, a agonia em sua voz ressoando contra o eco do fogo. Mas a dor de Lucas era insuportável. Ele olhou para o homem, que ainda desfilava sua vitória, e um gelo percorreu sua espinha. É você quem vai pagar por isso, Lucas rosnou, seu coração pulsando com raiva. A determinação se erguia dentro dele. Ele não podia deixar a dor e o ódio o consumirem. A vida que uma vez parecia perfeita, agora desafiava a própria realidade. Lara, sua irmã, acabara de ser arrancada dele, e a verdade sobre Maria começava a se desdobrar como fumo no ar. O homem encapuzado balançou a cabeça, zombando do que restava dos sentimentos de Lucas. Ela não é o que você pensa. É uma traidora assim como todos em volta dela. Um riso cruel escapou de seus lábios. Chega! Lucas gritou, levantando-se. Você não vai mais machucar ninguém. Ele sentiu uma centelha de coragem, um impulso incontrolável de agir. Sabia que não era apenas por si mesmo, mas por Lara. E por Maria, que merecia uma chance de se redimir. E se fosse verdade? E se ela fosse a chave para decifrar o enigma que agora cercava sua vida? Enquanto Lucas se preparava, tentou não pensar no que podia perder, mas no que ganharia. Ele corria para a direção onde Maria estava, próxima ao fogo. Ela ainda tinha alguma coisa a dizer. Lucas, espera! Ela o chamou, a voz tremendo. Ele parou, se virando só para vê-la com a mão ferida, olhar determinado. Eu sei que a verdade vem à tona, e eu também sou parte disso, mas você precisa confiar em mim. O homem, ele está nesse caos porque ele sabe que estamos conectados. Ele está atrás de nós, não apenas por mim, mas pela sabedoria do nosso passado. Ela estava tão perto e Lucas podia sentir o calor, a paixão em suas palavras. O que você quer dizer com isso? O que mais você esconde? O coração dele pulsava no peito, a raiva e a dor se misturando em desespero. Me deixe explicar, por favor. Maria implorou, mas o terror estava em seus olhos. O prédio atrás deles ruía, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Os olhares da multidão eram de preocupação e especulação. Ele precisava agir. Eu não sei em quem acreditar, Maria. Acha mesmo que depois de tudo isso vou confiar em você novamente? As palavras saíram como um tiro, afiadas e diretas. Mas algo estava mudando dentro dele. A coragem, as memórias do que era lutar. Lara não merecia isso. Então, um novo tiro ecoou. Um som ensurdecedor e a figura encapuzada tomou a cena. Agora distante, o sorriso maligno apagado. Lucas viu o movimento de uma nova sombra e então tudo aconteceu rapidamente.
um grupo de pessoas se aproximava. Eles traziam sirenes e, em segundos, a cena se encheu de policiais e paramédicos, seres humanos, prontos para a ação. Todos no chão, uma voz gritou, e a multidão cedeu, mas Lucas sentiu que a confusão havia se dissipado. Ele olhou para Maria, e tudo parecia fluir. A verdade e a possibilidade de um futuro eram mais fortes do que o ódio. Assim, ele se virou, focou em Lara, em sua memória, e sussurrou: "Nada do que aconteceu vai ser em vão." Maria, agora mais firme, se aproximou. "Vamos resolver isso juntos. Eu não sabia, mas posso te mostrar. Posso te fazer entender." O piso sob eles estalava, e quando Lucas olhou para o botão que habilitava um futuro diferente, uma nova resolução ionizava o que restava. Ele respirou. "Sim, vamos!" E sob as sirenes se aproximavam, ao olhar uma última vez para o homem encapuzado que agora se afastava, Lucas sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Não mais escondida entre sombras, mas finalmente no centro da luz. À medida que o caos do incêndio diminuía, um novo começo surgia. Mas deixou uma pergunta entre eles, pairando no ar. Onde essa nova verdade os levaria? Ei, você precisa se inscrever agora! Não espere mais um segundo para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar esse conteúdo ainda mais forte. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa comunidade incrível.